clássico envolvendo Náutico e Ceará, dois clubes de imensa tradição dentro da região. Como eu até debati com o Vilar no trecho do programa dedicado ao Vitória, por nível técnico, o jogo principal da noite, por equilíbrio, por representatividade atual em cada divisão dos times envolvidos, CRB e Vitória era o jogo em que, em tese, havia mais peso técnico em campo. Mas por tradição, por camisa, Náutico e Ceará foi o clássico da rodada. Vencido pelo Náutico. Eu tava brincando com o Cláudio, dizendo que não ia fazer para ele a pergunta de que se o Náutico atuou como um time de Série A. Mas a pergunta que eu faço, Cláudio, é o quanto essa atuação dominante que o Náutico teve contra o Ceará, o quanto você, na sua sensação mesmo, não é nem uma coisa tão fria, o quanto você acha que é, ela traz indícios, ela traz pilares para dizer, ó, tá vendo? A gente pode fazer isso mais vezes, a gente pode elevar o nível e a gente pode ver esse Náutico mais vezes nas próximas semanas, nesse começo de temporada. Ou quanto você tá meio desconfiado de que essa atuação veio muito por tudo, todos os problemas que o Ceará começa a temporada, porque o jogo acabou ficando muito confortável pro Náutico, tá? Porque assim, depois da derrota pro Central, as expectativas foram baixíssimas, inclusive assim, 5 mil e 5.600 pessoas, 5.700 pessoas. Nem bate com o público que o Náutico estava colocando, né? De ali perto de 10 mil, no jogo mais importante. E não é nem só aquilo de dizer, vocês sempre dizem que Copa do Nordeste é mais importante, mas o povão gosta do Pernambucano. Não é nem isso, porque não foi Náutico e Confiança, não foi Náutico e Juazeirense, como diria Cássio Zirpoli, com todo respeito ao Confiança e a Juazeirense. Foi Náutico e Ceará, um jogo grande, um jogo que faz com que você tenha vontade. Eu conversei isso aqui no programa de ontem, mas falei com uma amiga minha que vai para todos os jogos, foi pro jogo do Náutico, inclusive, hoje, que se eu tinha um compromisso, eu até falei que perdi um pouquinho do início do jogo do esporte. Se eu não tivesse esse compromisso, e se não tivesse o jogo do esporte, eu acho que eu teria ido pros aflitos. Eu queria ver esse jogo, eu queria ver o Ceará. Eu realmente esse ano tô bem é, motivado a acompanhar mais de perto todas as equipes. Então, Atos, eu queria, ou então, Cláudio, eu queria tua visão dessa dessa vitória, do quanto fica para pensar em dias melhores imediatos. Tem clássico sábado, né? Então, quanto reanima a turbina do Náutico. Ô Fred, só um comentário rápido sobre a questão de público, que foi realmente baixo, mas já era esperado pelo momento que o Náutico vive nesse início de temporada, conturbado, com críticas à diretoria, críticas justas sobre goleiro, zagueiro. E só a título de comparação, o Náutico, assim, pouco depois que acabou o jogo, o Náutico começou a vender os ingressos para o clássico de sábado. E em 45 minutos vendeu 1.200 ingressos. Óbvio que tem torcedor do Santa também, mas pelo que eu soube ali, 1.000 ingressos do Náutico. Ou seja, de torcedor do Náutico para sábado já vai dar, acredito eu que vai dar 10 mil torcedores, pelo menos do Náutico. Já vai ser um grande público. Então já mostra como essa vitória já chama o torcedor de volta. Era muito pelo momento, embora eu entenda também que um jogo como esse, o torcedor podia ter esquecido um pouco e ter abraçado, tentado abraçar um pouquinho. Porque a derrota pro Ceará ali, você pode, pro Central, você pode dizer, é início de temporada, o jogo gramado é difícil, né? Cabe ali na oscilação. E é um jogo grande, né? Um time de Série A, um clássico regional, então é uma característica diferente que eu sabia que não ia ser a mesma coisa que foi contra o Central, não tinha como ser. E o jogo se mostrou isso. Agora, Fred, sobre a tua pergunta, eu vou dividir ela a resposta em duas partes. Eu acho que, muito pela expectativa do meio campo e do ataque, eu acho que vai muito de, pô, é isso. Tipo,
a expectativa que se criou pelo meio campo, criado pelo Náutico e pelo ataque, era que desse nível de produção, que o Náutico não teve nos 3 primeiros jogos pernambucanos. Contra o Petrolina, foram muitos cruzamentos na área, não gostei tanto, empatou. Contra o Jaguar, fez 3 gols, mas também melhorou um pouco, mas ainda assim, com alguns problemas, e contra o Central não teve nada. Mas hoje o ataque produziu, hoje o meio campo funcionou, e teve uma mudança para mim que é substancial, né? A entrada de Auremi, ele jogou contra o Central, mas foi estreia, aquele gramado muito ruim. Hoje ele entra junto com o Souza, que ele tinha entrado no lugar do Souza contra o Central. Hoje os dois jogam como titulares. E aí o meio campo do Náutico funcionou como ainda não havia funcionado. Auremi conseguiu potencializar Patrick Alain, conseguiu potencializar Souza, que nos 3 primeiros jogos não foi bem, hoje foi bem. O próprio Marco Antônio, que também ainda estava se encontrando na temporada, foi melhor, deu sustentabilidade à defesa e ainda melhorou a saída de bola. Então acho que ele foi um pilar ali essencial do meio campo. E no ataque, com a volta de Paulo Sérgio, no primeiro jogo dele na temporada, jogando bem, o próprio Samuel Tsania. Então dentro dessa perspectiva do jogo, o meio campo e o ataque, eu acho que é muito da primeira parte do que você perguntou, se é muito do que o Náutico produziu, do que o torcedor tem de expectativa, porque o meio campo hoje é um setor forte do Náutico, o ataque é um setor forte do Náutico, tem 3 jogadores ali que disputam 2 vagas no ataque, que hoje já é uma dor de cabeça para Marquinhos Santos. Contra o Santa Cruz, Bruno Mezenga não jogou hoje, né, a mãe dele faleceu, o torcedor elogiou a partida de Paulo Sérgio pelo gol, Samuel também, e Bruno Mezenga volta, e quem fica de fora? Então, quem foi escolhido ali, talvez não haja grandes críticas. No meio campo, houve esse encaixe aí contra um adversário de uma qualidade boa, com Souza, com Auremi, Marco Antônio e Patrick Alain. Mas aí vem o outro lado. Eu acho que o bom desempenho da defesa do Náutico também, vou tirar um pouco do mérito do bom desempenho da defesa do Náutico, porque eu acho que o ataque do Ceará foi muito abaixo. Assim, os atacantes do Ceará foram muito... não conseguiu, tirando esse início, como o Minhoca falou, e esse início preocupou muito, porque foram erros do Náutico de linha alta, podia ter sido trabalhado, mas assim, o Náutico deu muito espaço, Ryan demorando para recompor, algumas séries de bolas do Náutico complicadas, Souza tentando voltar. Do goleiro, né, Cláudio? Goleiro, o Ceará faz um gol anulado corretamente, na saída errada. Teria sido tudo que se esperava do jogo. O goleiro do Náutico falhando, o Ceará sendo superior ao Náutico, mas aí o cara estava adiantado e aquilo ali acabou sendo um multiverso, aquilo ali aconteceu a favor do Ceará, o cara estava na posição legal. Mas no fim das contas, aquele lance foi anulado e as coisas acabaram entrando no eixo para o Náutico. Mas futebol é muito detalhe. Porque com 2 minutos, o goleiro do Náutico dá uma farrapada daquela, uma saída de bola, já gerar o gol do Ceará, ia ser um caos ali, os aflitos. Mas na hora que aquele gol, Clauber, é anulado e o Náutico não sente aquilo ali foi o único momento que o Ceará realmente teve. Realmente, eu concordo com toda a linha que você está trazendo. E o Náutico Cássio, possa crescer também. E esse lance aí, óbvio que se sai o gol, ficaria marcado pelo passe errado do goleiro. Mas um pouco antes, ali, 2 passes antes, que é o do Léo Couto. Ele erra na saída, dá um passe ali para Souza já na fogueira recua para o goleiro sai errado. Então, o Léo Couto estava assim, livre, ele não precisava ter tocado para Souza, ele podia dar um lançamento, que é um jogador que tem uma certa qualidade na bola mais longa, e é o início ali de toda... Ia ficar muito marcado o goleiro, mas teve um erro também grave ali de Léo Couto no lance. Mas aí, como você falou bem, Cássio, depois daquilo ali, o Náutico foi equilibrando, e o Náutico teve posse de bola, o Náutico trocando passes, rodando a bola, Auremi, né, ele tem uma bola longa muito boa, virando bola para o Luiz Paulo, que foi muito bem na partida, para Marcos Ítalo também, que fez uma partida boa. O Náutico conseguiu, o Náutico teve a paciência que não teve contra o Petrolina. Obviamente que o Ceará estava... o Ceará não veio com a linha de 5 como o Petrolina veio na estreia do Pernambucano. Mas o Náutico conseguiu ter mais qualidade com um adversário que também tentou jogar, embora a qualidade não foi mais abaixo do que o esperado, no caso do Ceará. Mas eu acho que do meio campo do ataque foi aquilo que se esperava. Da defesa eu ainda vou esperar mais um pouco, porque eu ainda não confio nessa dupla de zaga do Náutico. Eu acho o Ryan lento, Léo Couto, que era um jogador, veio do futebol capixaba. Eu ainda achei ele melhor do que Ryan hoje, mas ainda assim, pela fragilidade do ataque do Ceará, no desempenho de hoje, né? Não no nome de peça, mas no desempenho, eu vou dar esperar mais um pouco, e também por conta dessa questão do meio campo. Acho que o meio campo também ajudou a
a preservar a zaga e o goleiro. Hoje, o número que o Cássio trouxe, 15-1 de finalização, muito é impressionante. É muito grande. Eu vi alguns elogios até o Ellerson. Eu não consigo elogiar o Ellerson porque ele praticamente não fez defesa. Foi um chute fora da área, tranquilo, ele defendeu. Foi 8-0 no primeiro tempo e 7-1 no segundo. Então, ele não foi mal, né? Mas também não acho que merece ser elogiado, no caso do Ellerson. E tem um ponto aí que o Cláudio até ressalta, né? Que no caso central ter jogado. Condé fez isso, né, Cláudio? No segundo tempo, né? Quando ele saca Galeano, o atacante, para colocar William Machado, fazendo ali uma trinca de zagueiros, fechando com a linha de. E mesmo assim. O Náutico melhorou, Minhoca. Exatamente. Samuel perdeu um gol inacreditável, assim. A bola que ele acaba não acertando direito. Então, assim, de nada adiantou até as mudanças, porque é como o Cássio e o Cláudio estavam citando ali. Os primeiros minutos, dava para ver. Eu estava acompanhando com meu pai e falei: a defesa do Náutico realmente é muito frágil, assim. É só apertar que vão acabar entregando. Só que depois parou ali. Depois desse começo, 5, 10 minutos ali, parou totalmente. Era só o Ceará na bola longa e o Náutico começou a ter tranquilidade. E aí teve um lance específico, eu acho que quando o Náutico começa a acreditar que era possível sim vencer o jogo. Foi uma bola alçada que o goleiro do Ceará, o Kehler, ele não encaixou, lembra, né, Cláudio? Ele deixou a bola escapar. Aí o Náutico percebeu, eu falei, vou começar a arriscar de fora da área aqui. Começou a arriscar, o Kehler começou a dar rebote em algumas jogadas assim, até inacreditáveis. Quando você olhava assim, é um goleiro inseguro. E o Náutico começou a perceber e começou a tentar. Tinha muita jogada pela direita, jogada pela esquerda, chute de fora da área, e no segundo tempo a defesa começou a bater. Foi até, acho que, o pior momento do Ceará, assim, em termos defensivos, não só ali pela partida do Marlon, mas o time todo, assim. O Náutico conseguia facilmente, assim, ele quase chegou a tomar um frango também no segundo tempo, uma bola que ele ainda toca, bate na trave e tal, quase saiu 2-0 ali do Náutico, depois já ter feito um gol. Então, assim, cada vez mais você sentia que o Náutico estava muito mais próximo de ampliar o placar do que o Ceará de empatar o jogo, né? Como eu estava citando. Podia acontecer porque é do futebol, mas nada indicava, assim, e nem era merecido, porque o Ceará não fez jogo sequer para conseguir um empate. Foi um jogo até para perder por uma diferença até maior de gols, porque, como disse o Cássio, né, a diferença até nesses números, que às vezes os números não querem dizer muita coisa, mas nesse caso, sim. Nesse caso, na verdade, o placar, eu acho que nem condiz muito com o futebol apresentado do Ceará e do próprio Náutico, que poderia ter sido até uma diferença maior no resultado. O meu, que se pega de melhores momentos, o Náutico faz o gol e continua em cima. O Náutico perde 3, mas pelo menos acho que umas 3 chances, claro. Tem a de Samuel, que ele é um cruzamento da esquerda, ele meio que pega de lado na bola, ela trisca a trave. Teve um contra-ataque de Giovani já nos acréscimos, mas antes teve uma bola de Luiz Paulo também, que ele entra em diagonal. Eu até achei que o goleiro tocou na bola, mas ela vai para fora. Enfim, o Náutico criou 3, 4 chances claras de gol, além do gol antes. E quando o Marquinhos faz as substituições, em algum momento o torcedor até comentou, botou mais um volante, recuou. Como o torcedor do Ceará pode ter pensado que o Condé botou 3 zagueiros e foi para segurar. Mas o Náutico colocou 2 volantes, mas ele avança outros jogadores que tinham acabado de entrar, como o Calma Maranhão, para marcar em cima, para marcar pressão, para não deixar a bola também muito, muito próximo da área. E eu acho que a estratégia funcionou. O Náutico fica estabilizado com os volantes lá e jogadores mais novos, Giovani, Hélio Borges, Calma Maranhão, marcando a saída de bola para dificultar um pouco. Eu acho que passou muito por isso o controle do Náutico. Muito sem a bola, mas aconteceu. Tanto que não teve uma abafa, não teve uma pressão, não teve defesa de Welleson. A postura do Náutico durante os 90 minutos foi foi, de fato, dando a devida importância ao jogo. O Ceará não teve em nenhum momento isso. Dava para ver claramente. Samuel, por exemplo, assim, teve momentos assim que um jogador que já estava desde o começo do jogo do Náutico estava ganhando em cima de zagueiro que tinha acabado de entrar. Assim. O William Machado entrou e perdeu na corrida uma jogada lá. Eu falei, o negócio está desesperador aqui para o Ceará, porque o Náutico está sobrando aqui, fisicamente, emocionalmente com o jogo. Então, em vários duelos, se a gente for elencar aqui, tudo que o jogo oferecia, em todos o Náutico foi melhor do que o Ceará. Né? Assim, o Marquinhos foi muito melhor do que o Condé. Essa mudança do Condé, de fato, não fez o time melhorar nem defensivamente, e na hora que estava na desvantagem, não melhorou ofensivamente. As trocas também não funcionaram.
Então, assim, foi de fato realmente assim, uma predominância de um time perante ao outro. Mesmo a gente tá falando de um elenco menos qualificado, um elenco que tem dificuldades ainda, como é o caso do Náutico, e um elenco que tem limitações, mas não é para apresentar o futebol tão abaixo como o Ceará apresentou. Minhoca, já que só nessa questão da diferença, o orçamento do Náutico ainda não foi divulgado oficialmente, mas considerando dos últimos 3 anos, pelo menos, e o período pré-SAF, o Náutico está com uma proposta vinculante aí para se topa ou não topa, ou seja, mas o Náutico com a associação, sem ser o vinculante, sem ser SAF, o orçamento do Ceará é 10 vezes maior do que o do Náutico. Assim, o Ceará 229, o Náutico deve ser 22. Assim, 20, 22, tá nessa faixa. 10 vezes a diferença, 2 divisões de diferença. E as carências que o Ceará tem, as do Náutico gritam, são carências que gritam no Náutico. Veja, o Náutico já tinha feito 3 partidas, rodou o elenco contra o Central, mas enfim, foi lá e perdeu. A própria vitória sobre o Jaguar, ali apertada, na estreia o empate. Aí, depois desses 3 jogos que o Náutico fez no Pernambucano, mas sobretudo os 2 primeiros dos aflitos, que foi com o time principal, não tinha nenhuma ressalva. E esse jogo de hoje, tava imagina assim, todo mundo meio ressabiado, tá? Assim, tava parecendo, mas sabe o quê? Que esse jogo seria o jogo para escancarar o quanto precisa das peças. Tipo, tá vendo? Aí não vai contratar, não vai. Continua precisando, tá? Uma coisa, a vitória não anulou isso, não, mas o que estava parecendo é que o resultado ia ser um resultado difícil de alcançar e que seria mais argumentos para falar disso, com esses goleiros. Inclusive, até essa forma que o Náutico deve estar atrás de um goleiro, com esses zagueiros, com esses goleiros, assim, vai chegar em canto nenhum e tal. Mas o Náutico acaba fazendo a sua melhor atuação disparada de 2025. Mas mesmo se você for ali na reta final, tem aquela goleada contra o Ferroviário, né, na reta final, mas assim, considerando o desafio técnico, o Náutico na Série estava pegando o time da Série A, isso é sempre importante ressalvar. Eu acho que talvez a última grande vitória do Náutico tenha sido aquela sobre... Foi a do Cruzeiro do passado. Foi ano passado, eu estou enganado. Ano retrasado. Cara, já faz 2023. Pronto. Então faz realmente tempo que o Náutico não tinha nesse nível de perfil, porque o Náutico ganhou o primeiro Sport era da Série B ano passado, mas que quando o Náutico ganhou do Sport, era o Sport com time mesclado. Então, assim, considerando esse nível de... Ano passado teve um 0-0 com o próprio Ceará na Copa do Nordeste. Faz tempo que o Náutico não tinha uma vitória assim, tá? Ele tendo um desafio técnico evidente, a Vera, o adversário não está poupando, o jogo não veio com metade do time, não tem ressalva nenhuma. Valeria de toda forma a vitória, se tivesse metido reserva, seria o azar do Ceará se tivesse metido reserva, mas eu estou falando assim, num jogo onde você não questiona nada, faz tempo que o Náutico não tem uma vitória sobre essa, e uma vitória desse nível. E ela ter acontecido depois desse início do Campeonato Pernambucano, é bem surpreendente. Eu usei uma palavra que depois eu vi na timeline de Atos, ele usou também, apareceu para mim, que foi revigorado. Eu acho assim que o Náutico sai revigorado, acho que a torcida sai revigorada, porque de um jogo que poderia ser um jogo de protesto, sai assim, sai uma sensação de falar, opa, as carências seguem ali, mas também, não é essa terra arrasada não, pô. Existe ali a possibilidade... Pelo que Cláudio falou, algumas virtudes, algumas referências importantes para o time voltaram da cidade de vida hoje. Né? Então, assim, ali tem... Dá para sair coisa daqui. Tem e sempre pensando na Série C. Esse jogo que o Náutico fez hoje, metade da tabela da Série C o Náutico seria competitivo, pelo menos. Assim, é difícil, obviamente, repetir, mas assim, é um nível de competitividade que você faz se você tiver uma qualidade. Então, na hora que faz assim, da terra arrasada, que estava caminhando esse início de temporada, sai ali um cenário para tirar um pouco da pressão e ainda e até o contrário, tira a pressão e injeta a confiança para o jogo do Santa, porque se de repente vesse o Santa, você conseguiria fazer uma semana assim muito boa de ganhar um jogo desse na Copa do Nordeste. Primeiro, é óbvio que o Náutico entrou nessa condição que o Náutico está hoje, mas que entrou na Copa do Nordeste sonhando com a classificação da melhor forma possível. E Náutico e Ceará não vai ser bons, até porque o confronto equilibrado está na tela aí. Náutico, inclusive, a gente vai até falar um pouco mais para frente, Náutico igualou o histórico. Então, é um confronto equilibrado, é um confronto equilibrado, mas que no presente, nesse momento, tem uma diferença de organização. Mas para a matemática do Náutico, em relação aos principais concorrentes, e obviamente eu não me refiro ao Bahia, eu estou falando todos os outros, e talvez nem o Ceará,
Esse vale resultado de ouro, hoje vale é como ouro, se o peso Náutico de ouro. tivesse andado 2 casinhas em relação a todo mundo. Sim, Peso de ouro. Dos adversários do dúvida, Náutico, né? quantos vão fazer esses 3 pontos? E tendo 3 Assim, jogos em casa só, né, Cássio? Isso. Porque ele tem o Náutico, ouro. ainda pelo ranking, o Náutico, até pela tradição, ser um dos maiores, mas ele não é. Dos 8 times, o Náutico está no pelotão de baixo, o Náutico está no pelotão que joga 3. Então, assim, esses 3 pontos que o Náutico conseguiu contra o Ceará, os outros, desses concorrentes ao G4, tirando o Bahia e o próprio Ceará, não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então, teve um grau de importância assim, muito grande para a campanha e também pela performance, porque já estava parecendo, o Fred até tinha brincado que fala tipo, o Caixa disse, meu irmão, o H tem que dar uma debreada aí, senão vai parecer, tá em janeiro ainda, porra, assim não vai remontar o elenco em fevereiro, assim, então, nesse momento, talvez não tenha que remontar fevereiro, tenha que qualificar o elenco, qualificar é diferente de remontar. O Náutico estava caminhando para ser, repito, terra arrasada. E esse jogo de hoje foi um jogo muito bom do Náutico. Agora, obviamente, ele choca com um jogo muito ruim do Ceará. Provavelmente choca. Mas é evidente que o jogo do Náutico foi mesmo 15, um scout desse tamanho. Primeiro, a gente, nessa live aqui, já há 3 horas, a gente falou na parte do esporte dos recortes. O Náutico não teve recorte. O Náutico foi regular. O time finalizou 8 vezes no primeiro tempo, 5 e 7 no segundo. Que poderia ter sido, meu irmão, finalizou 15 no primeiro e 2 no segundo. Aí Deus na verdade, foi quase meio a meio. Não tem como ser meio a meio, foi 15, né? Mas assim, foi praticamente meio a meio. Então, foi um time regular. Inclusive, ele faz o gol, inclusive no tempo que ele finalizou um chute a menos, né? No segundo tempo. Eu coloquei na primeira linha do bloco que o Náutico, a presença da torcida muitos torcedores devem ter ficado aquela sensação. Porra, logo hoje eu não fui. Tipo, eu fui contra o Petrolina, pô. Tipo, deu 9 mil pessoas. Fui contra o Jaguar, que deu mais gente também. Aí no jogo de hoje o cara não foi e podia ter feito check-in, aquela coisa toda. Deve ter dado um grau de arrependimento muito grande. Mas, a parte disso, o Náutico viveu uma grande noite nos aflitos. De performance e de resultado para a Copa do Nordeste. E aí eu diria até que é uma ponderação mesmo, que a gente, obviamente, tem que fazer, né? É o 4º jogo do Náutico na temporada, é o 2º jogo do Ceará. Então, digamos que tivesse dado... É porque eu ia até dizer que é a lógica, mas o Ceará não ganha do Náutico aí em Pernambuco desde 97, se eu não me engano. É um jejum grande, assim, já há um bom tempo o Ceará no bate o Náutico. Já é uma freguesia até 2004. de um bom tempo. 2004? Eu achei que era 97. Mas em todo... então, assim, já tem um bom tempo. Mas, assim, por mais que acontecesse uma vitória do Ceará, e, é claro, ia depender também de como fosse a performance, o Ceará também não podia achar que ia estar tranquilo. A grande questão que chama a atenção do jogo, desse confronto, é o Náutico ter sido tão melhor do que o Ceará. Assim. O Náutico foi além do que todo mundo imaginava. E o Ceará foi muito o 15 abaixo. 15-1 fala mais do que 1-0, né? Exatamente, assim, porque tudo bem, a gente pudesse imaginar, o Ceará pode talvez não jogar tão bem assim, mas não tão mal quanto jogou hoje. E o Náutico jogou bem além do que a gente até, muitos torcedores imaginaram. Não, todo deu a presença bem abaixo, né, do que se imaginava. Então, de fato, sim, o mais discrepante que aconteceu. Só uma comparação com o jogo do Jaguar, o Jaguar finalizou 9 vezes contra o Náutico há uma semana. Eu estaria errado em dizer, Clauber, que o 15-1 chama mais atenção do que 1-0. E que o 1 chama mais atenção do que o 15. Né? O que é absurdo do absurdo do absurdo da partida é o Ceará ter finalizado uma vez. Isso me parece... O Náutico ser capaz de finalizar 15, ok, salta aos olhos. É muito relevante. Mas o Ceará ter uma finalização a gol E Fred, pra mim é quase que o lead, né, contra a pior defesa do Pernambucano em números. Como eu disse, o Jaguar finalizou 9 vezes contra o Náutico há uma semana, no jogo da quarta-feira passada. Então, como é que o Ceará não consegue finalizar nem metade disso, né? Um chute bem mais ou menos, tirando o gol anulado, obviamente, né? Mas com o jogo valendo, apenas uma. Então vamos mergulhar
a partir de agora nas atuações individuais, tá? De Náutico e Ceará. Então, Márcio, já pode trazer aqui para a tela o Náutico para a gente fazer essa avaliação, tá? Clauber, eu não sei se, né, pela correria, tudo, às vezes o campo não sai no ajuste perfeito. Então, antes de avaliar os jogadores, você está com o Márcio aí à disposição. Se quiser fazer algum ajuste em posicionamento, de organização aí do campo, a hora é agora, tá? Só o meio campo que foi Auremi mais para a esquerda e Marco Antônio em linha ali com ele e Souza centralizado. Foi a formação inicial foi mais ou menos isso. Variou um pouco, mas o pontapé inicial é assim. Um losango no meio campo. Conseguiu entender aí, Márcio? Souza desce um pouquinho e Auremi vai para a direita onde Souza tá, não é isso? Auremi para a esquerda e Marco Antônio para a direita. Ok. E aí eles ficam em linha. Marco Antônio para a direita e Souza centralizado Isso. aí no meio dos dois, né? Mais para trás um pouquinho. Então, Clauber, vou te passar a mesma orientação que a gente teve no telecast do Vitória com o Vilar e que eu e Cássio fez. Você tem duas escolhas a partir de agora, tá? Como se fosse aquele Bandersnatch, né? Que era o filme do Black Mirror. Você tem duas escolhas a fazer. A primeira, começar pelo começo, começar por Ellerson, começar pelo goleiro. A segunda é encontrar um personagem que pode ser o melhor ou o pior jogador e começar a sua avaliação a partir desse personagem e depois a gente seguiria na ordem natural. Eu vou começar por Ellerson mesmo, Fred, porque eu acho que vão ter muitos jogadores ali candidatos a melhor. Então você pode seguir, você pode já ir conduzindo, inclusive, tá? Pronto. Para mim, o Ellerson ali vai no amarelo. Teve essa falha na saída, como o Cássio lembrou. Eu passaria um pouco de pano para ele caso o gol fosse validado, embora o último erro tenha sido dele, mas por toda a fogueira ali que ele foi jogado por Souza e principalmente por Léo Couto. Mas depois não foi acionado, um chute fora da área, alguns cruzamentos ali, e ele de forma tranquila. Esse amarelo aí não é em tom de crítica para ele, é só porque ele não foi acionado mesmo. Então não dá nem para avaliar muito. Contra o Central teve aquela falha no gol, hoje conseguiu passar ileso muito porque o Ceará ajudou. Buiú, né? Marcos Ítalo, lateral direito. Colocaria o Verde Musgo, acho que ele fez uma boa partida. Um jogador que ele tem um vigor físico muito grande, diferente de Arnaldo, então isso pesa a favor dele. Toma algumas decisões erradas, em alguns contra-ataques ele tomou algumas decisões erradas, mas ainda assim foi futebol, mostrou futebol que garantiu a titularidade dele. Acho que ele vai ter sequência agora. É um jogador de confiança de Marquinhos, trabalhou com ele no América de Natal, então o Marquinhos sabe como utilizá-lo e hoje ele foi bem e vai ter continuidade. A zaga, né, Ryan e Léo Couto, eu vou, embora eu tenha falado da questão do ataque do Ceará, eu vou fazer até uma análise ok, também não vou pegar muito pesado com eles, porque todo mundo elogiou a questão do Náutico ter se defendido bem, apesar do ataque, como eu falei, do Ceará, que oscilou, que não foi tão bem. Mas entre Couto e Ryan, eu colocaria Couto no verde musgo e Ryan no amarelo, ainda eu acho que Ryan falhou mais, mas os dois são elogios pontuais do jogo. Eu ainda não consigo ter confiança, diferente de Marcos Ítalo, de Buiú. Buiú tem mais confiança de que ele vai manter esse nível de desempenho. Ryan e Léo Couto, ainda tenho minhas dúvidas se não foi uma situação pontual desse jogo, mas acho que passaram também por média. Luiz Paulo, lateral esquerdo, jogou muita bola hoje, acho que ele foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Náutico. Tem que ser o verde mais chamativo ali, o verde claro, porque foi um jogador ali, deu drible, cruzamento, passe rasteiro, enfim, fez de tudo hoje nessa partida. Um jogador que Igor Fernandes entrou na última partida, fez uma boa,
Na verdade, não foi nem na última partida que ele entrou bem contra o Jaguar. Que ele foi bem, na última partida não foi contra o Ceará, contra o Central, ninguém foi bem. Mas já havia uma dúvida, será que... algumas pessoas comentavam, né? Será que Igor Fernandes vai tomar a posição do Luiz Paulo? Eu ainda não considerava, achava que o Luiz Paulo tinha futebol para ser o titular, e hoje ele mostrou que é o titular, e não por deficiência de Igor, que já também mostrou futebol pelo Náutico, mas porque o Luiz Paulo começou a temporada muito bem na lateral esquerda, então ele fica ali com o verde claro, né? O verde mais chamativo. Deixa eu ver, Souza, né? Souza, primeiro bom jogo dele na temporada, tinha feito outros 2 jogos, não tinha ido bem, principalmente contra o Petrolina, foi muito mal, mas hoje ele fez uma boa partida. Quando ele afunda, né, como os analistas falam, afunda entre os zagueiros ali, ele melhora a saída de bola, ajuda uma solidez mais defensiva também, principalmente ali ajudando muitas vezes como um terceiro zagueiro. Eu acho que isso ajudou mais a defesa do Náutico a ser mais segura. Então Souza pode ficar ali com um verde musgo. E aí eu acho que tem a mudança, como eu falei também no início, a mudança primordial, que é a entrada de Auremi junto com ele. Acho que Souza faz uma boa partida, muito por isso. Souza tinha jogado muito sobrecarregado nos primeiros jogos. Uma defesa frágil, um goleiro frágil, que era Douglas Borges. Os outros 2 meio-campistas não eram meio-campistas de muita marcação, e Auremi é mais de marcação, com boa saída de bola. Então, descarregou um pouco dessa pressão que tinha em Souza. E aí Auremi, para mim, foi um dos melhores em campo também, verde claro para ele. Foi um jogador que deu carrinho, fez virada de jogo para os 2 lados, lançamentos longos, conseguiu acalmar o meio-campo fazendo viradas de jogo, trocando passes, principalmente ali depois daquele início do Ceará, que foi de uma certa pressão de falhas da defesa. Foi Auremi que conseguiu ali acalmar o meio-campo, trocava a bola para o lado, recebia, trocava passo para o outro lado. Então, ele conseguiu se defender bem e fazer uma transição ofensiva com velocidade quando precisou, com objetividade no passe quando precisou. Então foi um jogador ali que deu era a peça que faltava ali para o encaixe no meio campo. Todo mundo elogiava muito o meio campo, e Auremi foi um jogador que foi contratado no final do ano. O Náutico nem pensava muito em contratar um volante, ele foi oferecido, o Náutico analisou, pode ajudar. E aí, assim, para mim era muito óbvio que ele podia ajudar. É um jogador que teve uma carreira, ele é da base do Náutico, saiu, jogou Série A, Série B, CRB, Ceará, enfim, teve uma carreira muito, na Chapecoense ano passado, teve uma carreira muito regular. Então era um jogador que, apesar de ter 34 anos, acho que 33, 34 anos, até ano passado ele estava na Série B e rendendo. Então eu já imaginava que ele conseguiria ter esse desempenho. Hoje ele foi muito bem, então ele fica ali com o verde claro. Marco Antônio foi melhor do que nos últimos jogos, ainda não tão bem quanto o potencial dele, mas pela entrega em campo, Marco Antônio é um cara que se dedica muito, é um jogador que ele corre até a última força dele. Tanto quando ele cansa, ele já mostra que cansou e Marquinhos troca logo, porque viu que ele já estava meio parando de correr, parando de marcar. E o Náutico não podia se dar ao luxo de ter um jogador ali andando em campo. É um lance que o jogador do Ceará passa com muita facilidade e ele para. Logo depois ele cai. Aí Marquinhos já troca e já recompõe fisicamente o time do Náutico. Mas Marco Antônio também, verde musgo, foi uma partida boa dele. Patrick Alain, eu vi muitas pessoas elogiando, até considerando ele o melhor em campo. Eu achei uma boa partida também, mas não achei do nível de Luiz Paulo, de Auremi e até Paulo Sérgio, que mais para frente eu vou falar. Mas foi uma boa partida também de Patrick Alain. Acho que é um jogador, chutou de fora da área, conseguiu se movimentar ali junto com os atacantes, dialogou bem também com os laterais sempre que precisava. É um jogador que foi bem na última temporada, é o meia, o setor de criação ali do time, passa muito por ele, e ele vem, hoje ele fez mais uma boa partida. Então acho que dá para colocar Patrick Alain e Marco Antônio ali no verde musgo. Vou completar o time titular, e aí depois eu vou para os que entraram, né? Samuel Tsania, um jogador que é um jogador a ser lapidado ainda, né? Um nigeriano, 20 anos, que o América contratou e emprestou para o Náutico, ele fez teste, né, no Náutico. Então ele está ainda, você vê que ele tem uma deficiência na finalização,
algumas tomadas de decisões erradas no passe, ou no drible a mais. Taticamente também ele está aprendendo, ele tem o Náutico está tendo essa preocupação com ele de ensinar mesmo tática para ele, porque é um jogador que é muito cru, mas de um potencial muito grande, principalmente fisicamente. É um cara que, assim, ele correu o tempo todo e botava para cima. Teve até alguns lances, né, principalmente no primeiro tempo, que os jogadores do Ceará sabiam que ele era canhoto e que ele puxa para dentro para finalizar. Então o jogador do Ceará dava todo o espaço para ele ir para a linha de fundo e ele não conseguia ir, porque ele sabia que com a perna direita dele era um lance praticamente nulo. Ainda assim, ele conseguiu aparecer, conseguiu render, encaixou bem, eu acho, com o Paulo Sérgio ficando mais na área, ele saindo, muitas vezes até aberto por uma ponta, então ele conseguiu fazer com que ajudar essa construção e dar essa força ofensiva para o Náutico, principalmente sem a bola. Quando o Ceará saía jogando, ele estava em cima ali, numa das saídas erradas de Keila, ele vai em cima ali de Keila, que se um segundo de demora no passe, ele poderia ali travar ali com um goleiro, então ele se dedicou muito nessa parte, sem a bola, nessa parte tática. Então o Samuel Tussania fica com o verde musgo, e Paulo Sérgio com o verde mais claro, porque é um atacante, foi o artilheiro do Náutico, o artilheiro da Série C, né, o artilheiro do Náutico na última temporada, teve uma lesão no início no final da pré-temporada, então ficou de fora dos 3 primeiros jogos. Ele já podia jogar contra o Central, mas o Náutico poupou ele por conta do gramado, e hoje o primeiro jogo, na primeira chance clara, um jogador que insistiu ali na jogada, né, um chutão de Samuel, ele vai para cima do Marlon, dá um toquinho ali que meio que, eu não, vi até alguns torcedores do Ceará, não foi falta e tal, não achei, mas ali, acho que foi um toque ali meio de malandragem ali para mostrar para o zagueiro que estava ali, e Marlon meio que se perdeu no lance, e ele conclui a jogada muito bem, e além de outras jogadas também. Teve um lance que, acho que foi o Miguel que falou de um zagueiro do Ceará que tinha acabado de entrar, e Paulo Sérgio ali vai com o cara o tempo todo, o zagueiro ganha a frente e Paulo Sérgio recupera a bola dentro da área e tenta construir a jogada. Um jogador de 36 anos, já no segundo tempo, ganhando a bola para um zagueiro que tinha entrado se não me engano, foi o zagueiro que tinha entrado no intervalo do jogo. Isso. Então, foi um jogador que, além da finalização, é um jogador que se entrega muito em campo, tem qualidades, consegue dar um passe quando precisa, é um jogador muito inteligente taticamente e uma referência para o ataque do Náutico. Então, Paulo Sérgio, para mim, o melhor em campo, para além do gol, já pode colocar o verdinho ali de melhor em campo para Paulo Sérgio, para além do gol, foi o jogador que decidiu a partida ali, nas chances criadas que o Náutico teve, algumas chances desperdiçadas, na grande chance clara que ele teve, ele aproveitou. Então foi, para mim, o melhor da partida. E aí tiveram as substituições, né? Eu acho ali que Cauã Maranhão e Igor Pereira, acho que podem ficar no verde musgo. Acho que eles tiveram funções táticas bem importantes de marcação. Igor Pereira ali na proteção da defesa, quando o Náutico podia ficar um pouco mais fragilizado, e Igor não jogava quase um ano. Igor teve uma lesão, ficou de fora boa parte da última temporada, quando voltou já não tinha mais espaço para ele, e aí ele ficou, havia uma desconfiança até que Igor não continuasse, só que quando ele chegou ano passado, né, ele já tinha contrato até esse ano, e ele estreou na temporada e fez uma partida bem consciente, entrou aquele jogo para matar o jogo, para travar o jogo, todas as formas da marcação, ele conseguiu fazer isso. Cauã também para ajudar na marcação, mas em determinado momento Marquinhos avança Cauã Maranhão para fazer a marcação da saída de bola, e ele conseguiu também cumprir bem esse papel, e é um jogador ali da base, que era um atacante, e virou um meio campista ali, quase um terceiro homem do meio campo, e vem rendendo bem, fez 2 gols nos 2 primeiros jogos, e perdeu a posição, mas entrou bem mais uma vez. Hélio Borges e Giovani eu já não gostei tanto. Giovani entrou um tempo menor, colocaria o amarelo para Giovani, e Hélio Borges um laranja ali, que eu acho que Hélio Borges teve um contra-ataque ali que ele puxou, que era para matar o jogo, para o Náutico não passar aperreio nenhum, e aí ele ganha na velocidade, depois se enrola com a bola, desperdiça a chance. Não foi uma péssima partida de Hélio Borges também, mas comparado aos outros, ele fica com laranja, e Giovani ali com amarelo, mais pelo tempo ali. Giovani fica quase um sem nota na época de jornal de nota, então eu deixo ele ali com o amarelo. E sobre o Marquinhos Santos, aí para mim foi o grande jogo de Marquinhos hoje pelo Náutico. Assim, acho que ele acertou em
absolutamente tudo. Na entrada de Auremi junto com Souza, eu até falei, comentei no Timbucast, acho que o Náutico precisava desses dois. Na escalação, o torcedor podia achar um time muito defensivo, mas eu acho que o Náutico precisava estancar essa sangria e funcionou, porque a defesa estava muito exposta, 2 jogadores de mais marcação ajudariam nisso, então Marquinhos acerta na estratégia, acerta na entrada de Buiú no lugar de Arnaldo, então ele consegue na estratégia, na escalação do time e principalmente nas substituições. Auremi cansou, ele bota Cauã Maranhão, Patrick Alain entra no lugar de Igor Pereira, então sai um meio, entra o primeiro volante, todo mundo, porra, recuou o time, mas não recuou, ele avança Cauã Maranhão para o time continuar marcando em cima, depois entra Giovani e Hélio Borges aí já no final, já para puxar contra-ataque mesmo, porque eram jogadores também, Paulo Sérgio, primeiro jogo da temporada, cansou e Samuel correu o jogo todo, então também já estava, em algum momento até sentiu um pouco, não sei se cãibra, alguma coisa, desgaste físico. Foram substituições acertadas, Hélio e Giovani não funcionaram tanto, mas foram tentativas válidas, então acho que Marquinhos conseguiu acertar no pré e durante o jogo, e aí talvez aí para o clássico, obviamente, já deve ter achado aí o time ideal e quem sabe ter uma sequência, e aí foi muito mérito dele. Eu até tinha cobrado já de Marquinhos que eu achava que o Náutico precisava jogar um pouco mais do que jogou nas primeiras rodadas, entendo que eram primeiros jogos, início de temporada, o time se encaixando, mas o Náutico teve 45 dias de pré-temporada, não dá para se desconsiderar isso, tendo uma base mantida de 7 jogadores pelo menos aí titulares, embora hoje já tinha de titulares do ano passado, tinha Souza, Marco Antônio, Patrick Alain e Paulo Sérgio, né? 4 e 5 com Luiz Paulo. Então, tinha uma base mantida, o Náutico podia ter rendido melhor nos primeiros jogos, mas hoje, acho que ele conseguiu encaixe aí, foi o grande estrategista, o grande nome do jogo do Náutico fora de campo, foi o Marquinhos Santos. Vai na cozinha também com o Marquinhos, né? Vai pela cozinha. Se for, é verde, claro, com muita tranquilidade para ele, que ele merece. Porra, depois de ter feito um jogo seguro como esse, com a pressão que já tinha tido pelas primeiras partidas, assim, tem dedo dele. Tem que ser justo quando o cara tem o dedo podre e quando o cara tem a questão favorável. E Cássio, também. Quando sai, veja, você análise aqui, maioria verde, musgo claro, é treinador também, né? Não é só na individualidade que o time vai ter tantos destaques individuais. Passou muito por Marquinhos das escolhas dele e da estratégia dele de jogo. Fechamos as avaliações do Náutico. O Náutico, como já foi dito, ele manteve o tabu de não perder do Ceará no Recife desde 2004, mas recentemente a gente fez um programa que entrou, eu gravei com o Fred, que foi todos os cortes, que é o Versus, né, que é dentro do G7 Nordeste, os jogos entre os 7. E o Náutico, ele estava ali com 2 jogos que ele tinha um de diferença, que se ele vence, ele empataria. O Náutico começou o ano tendo uma vantagem, que é sobre o Vitória, e... Deixa eu colocar no mudo rapidinho, só para... não, bronca nenhuma. Uma vantagem que é sobre o Vitória e 5 desvantagens. Mas dessas desvantagens, 2 ali que poderiam ser revertidas contra Ceará e Fortaleza, porque do passado recente eram revertidas. E aí, no caso, ao Náutico vencer esse jogo, o Náutico igualou 22 a 22. Alguns torcedores do Náutico até perguntaram se tinha amistosos. Esse levantamento que a gente fez, quanto amistosos. Se você considera, se for lá no gol, tem só jogos de campeonato, o Náutico até passou, na verdade, o Ceará, mas para padronizar do jeito que a gente fez, porque em toda a história, nem tudo na vida foi jogo. Muitas vezes o cara jogou amistoso, ou torneios, ou competições amistosas, porque de vez em quando amistoso é só amistoso, é a competição que era amistosa. E nesse cenário, o Náutico igualou com o Ceará, ou seja, na próxima atualização que a gente fizer esse vídeo, vai estar lá o 22 a 22, caso eles não voltem a se enfrentar. E, aliás, se esse jogo voltar a acontecer, seria ou pela Copa do Brasil, ou numa semifinal ou final da Copa do Nordeste, porque nas quartas não tem como acontecer, já que nesse ano os grupos vão cruzar. Né?